E aí, meus amores, tudo bem? Vamos retomar nossa aula, né? Hoje a gente vai entrar no último assunto de animais, pra gente conseguir encerrar todo esse tema. E aí a gente já falou de animais vertebrados e classificamos, já falamos de a classificação, né, da alimentação dos animais, e hoje a gente vai falar um pouquinho de animais invertebrados, tá certo? Os animais invertebrados, eles são bem mais complexos do que os animais vertebrados e eles possuem uma quantidade maior, tá certo? Quando eu falo de animais vertebrados, a gente sabe, já que os animais vertebrados eles têm presença de coluna vertebral, os animais invertebrados eles não vão ter essa presença de coluna vertebral. Então, são animais ausentes da coluna vertebral, tá certo? Segundo ponto também é que todo animal invertebrado ele possui célula eucariótica. E o que é a célula eucariótica? É uma célula que ela não tem delimitação da membrana plasmática, tá certo? Então é uma célula mais forte, porque como a gente deveria ter visto em sala de aula com calma a formação de célula, então eu tenho três componentes. Eu tenho o núcleo, imagina um ovo frito, núcleo, a bolinha, e eu tenho a borda desse ovo. A borda desse ovo vai ser membrana plasmática e dentro vai ser citoplasma, tá certo? E quando eu tenho uma célula eucarionte, eu tenho uma célula que ela não tem delimitação de membrana. Então, eu posso ter uma célula totalmente maior. Tá? Então, quando a gente vai classificar as características dos animais invertebrados, são os animais que não possuem coluna vertebral, animais que possuem células eucarióticas e eles não produzem, esses animais, todos eles, nenhum produz o seu próprio alimento. Então, eles possuem alimentação heterotrófica, tá certo? Eles precisam de outros para poder se alimentar. E também são todos pluricelular. Então, o que é pluricelular? São animais que possuem mais de uma célula, tá? E quando a gente fala de animais invertebrados, como eu disse, são bem mais. A gente vai falar de 8 filos. Quando a gente vai classificar, eu não falo 8 tipos, tá? Eu falo 8 filos. Então, eu vou ter 8 tipos de animais invertebrados. Então, quando eu perguntar, vamos falar do filo de fulano, aí a gente já sabe que filo se remete a tipo. Mas sempre nos livros de ciências a gente vai estar trabalhando com a palavra filo, tá certo? Então, bora lá começar a classificar. Bora lá. E no primeiro, são 8 tipos, tá? E aí a gente vai classificar em sequência. No primeiro eu tenho os poríferos. E os poríferos são animais aquáticos que possuem o seu corpo coberto de poros, tá certo? A característica dele é essa e é uma esponja do mar, né? O Bob Esponja, por exemplo, ele é um porífero. Logicamente que a gente não encontra no fundo do mar uma esponja do mar quadrada. A gente vai encontrar ela no formato cilíndrico, tá? Mas aí a gente consegue perceber todos aqueles furos, aqueles buraquinhos que a gente chama de poros, tá? Como o corpo do Bob Esponja. Então, a nossa primeira classificação são os animais poríferos que têm um corpo coberto de poros. Exemplo, as esponjas do mar. Não é para colocar como exemplo Bob Esponja. É exemplo, esponjas do mar, tá certo? O segundo vão ser os cnidários, né? Cnidários são animais que eles possuem uma simetria radial. O que é isso? Eles possuem Eles possuem, desculpa, pólipos e eles possuem as medusas, tá certo? Então vamos imaginar aqui na nossa cabeça uma água viva, tá? Eu tenho aquela parte arredondada, que são os políporos, e tenho as medusas, que são aquelas perninhas, tá certo? Aquelas partes mais flageladas dela, tá certo? Então, um exemplo é a própria água viva, tá bom? Lembrando que também é um animal de ambiente aquático, tá certo? E simetria radial. Terceiro, a gente vai ter aí os platelmintos, são animais, são vermes de corpo achatado, tá certo? E um exemplo são as tênias, ela é parecida um pouquinho com a minhoca, não é minhoca, tá certo? Mas a tênia é um animal que ela é toda achatadinha, tá?
Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, e aí a gente vai chamar plateumintos. São animais, são vermes que possuem um corpo achatado. E aí a gente tem os neomatóides, tá certo? Que são bem parecidos com plateumintos. Só que eles causam doenças, tá certo? Então eles são parasitas. E são as lombrigas e apresenta o corpo fusiforme. O que é esse corpo fusiforme? É o corpo que é totalmente reto, tá? Cilíndrico, mas quando chega nas pontas, ele tende a ser agudo, pontudo, tá? Então tem todo um corpo cilíndrico, como a gente fazia cobrinha de massinha de modelar. A gente vai fazendo e as pontas tendem a ficar mais finas. Então é esse os neomatóides, tá certo? E a gente tem como exemplo as lombrigas. Lembrando, plateuminto e neomatóides são animais bem parecidos. Quais são as diferenças? Plateumintos são vermes de corpo achatados. Neomatóides causam doenças, são vermes que causam doença e possuem essa parte mais aguda nas pontas. A gente tem que sempre lembrar, que se atentar aos pequenos detalhes, tá certo? O quarto são os moluscos, né? São animais de corpo mole e é o segundo maior grupo de animais dos invertebrados. E aí a gente vai ter como exemplo o polvo, o lula, né? O lula molusco do Bob Esponja. Tô vendo que todo mundo vai, quando for na atividade, vai colocar Bob Esponja lá, mas não é pra colocar, tá? Então os moluscos são animais que possuem um corpo mole, tá? Pode ser a lula, pode ser o polvo, certo? O quinto, 2, 3, 4, 5, sexto, tá? Espero que vocês acompanhem. Vai parando com calma. Não sei se eu tô falando rápido demais, mas eu vou tentar ir mais devagar um pouquinho. O sexto são os anelídeos, tá certo? São animais que possuem um corpo divididos em anéis. E aí sim a gente entra as minhocas. Por quê? Porque o corpo da minhoca, ela não é uma coisa lisa, tá? A gente percebe que ela tem vários círculos no corpo dela. Então, são esses anéis que formam o corpo da minhoca, tá certo? Do exemplo, minhoca. E também eles podem ser encontrados em ambientes de águas doces ou salgadas. E também no solo úmido, porque a gente vê também, né, que as minhocas são muito importantes para o solo para fazer a umiferação do solo, deixar o solo mais fértil, tá? E sétimo, a gente vai ter os artrópodes. São animais que mais tem, é o maior grupo, é o maior filo dos invertebrados. E são os animais que apresentam um exoesqueleto e apêndices articulados. Então, o que é que tem? Ele vai ter um corpo, o exoesqueleto, e esses apêndices são partes presas a eles, tá certo? E que são as famosas patas. Então, aí a gente tem como exemplo a aranha, tá certo? E, por último, nós vamos ter o equinodermo. São animais marinhos que apresentam endoesqueleto formados por placa rígida, tá? E exemplo, ouriço do mar. Então, o artrópodes, ele tem o exoesqueleto, tá? Ele tem uma carcaça e ele tem apêndices articulados a ele. Já o equinodermos, ele tem um endoesqueleto. Então, o corpo desse animal é dentro e por fora ele tem toda uma superfície, que é o exemplo que eu dei, o ouriço do mar. O ouriço do mar é aquele bicho que fura o nosso pezinho, é uma bolinha preta, toda espetadinha. Vou tentar colocar uma foto aqui pra gente conseguir identificar. Mas que normalmente a gente encontra muito lá no mar, né? Quando a gente vai tomar banho de mar, a gente acaba pisando e aí a gente vê um ouriço do mar, tá certo? Então, é basicamente esse o assunto de invertebrados. Eu só preciso que vocês prestem atenção, copiem, porque como foi a atividade de vertebrados, a gente vai ter que ver mais a classificação de cada um. Então, eu tenho que assistir com calma, eu tenho que entender, eu tenho que anotar, pra quando eu for fazer o exercício ficar bem mais fácil a resolução. Tá super fácil o exercício. Se você conseguir acompanhar o vídeo e escrever, aí sim a gente vai ter a gente vai conseguir se sair bem no exercício. E é importante que vocês escrevam no caderno, porque
Eu pretendo passar para vocês um exercício avaliativo, acho que na próxima aula, tá? E aí fica bem mais fácil de vocês estudarem. O nosso assunto hoje é esse. Se ainda restar dúvida, me procura, fala comigo. Vocês estão sempre em contato comigo lá na escola. Tem o meu WhatsApp em todos os grupos, então eu sou uma professora bem acessível e não aceito que vocês digam que não conseguiu falar comigo, tá certo? Se bem que estou tendo pouco retorno dessa turma, tá? O 6º ano e o 7º ano são as turmas que me dão menos retorno. Na nossa última aula de classificação da alimentação, eu deixei um exercício no vídeo e pouquíssimas pessoas me responderam, tá? Então hoje eu não vou deixar a lista de exercício no vídeo, vai ser um exercício um vídeo sem exercício hoje, mas vai ter um exercício para responder lá na escola, tá? Então eu aguardo vocês. Se houver dúvida, me procurem, fale comigo que eu estou sempre à disposição. Beijos e até a próxima aula.